Olá, eu sou o Miguel, sou aluno de doutorado da Universidade Federal Fluminense, né, em Engenharia de Produção, na área de pesquisa operacional, e hoje vou estar apresentando para vocês o artigo que tem por título Seleção do melhor modelo de lâmpada LED para as instalações do Senai CETIC por meio do método TOR. O artigo ele foi escrito pelo Kaique Dutton, professor Marcos dos Santos e o professor Carlos Francisco Simões Gomes. Então, o artigo ele aborda um contexto, né, de avaliação, tomada de decisão para a seleção de lâmpadas dentro do complexo do Senai CETIC. Né, suas instalações elas possuem as lâmpadas ainda tradicionais, fluorescentes, então, buscando encontrar uma alternativa favorável, visando sustentabilidade, economia de energia e melhor também utilização das lâmpadas, né, oferecendo melhor claridade dentro das instalações, necessitou de fazer essa troca. Só que o que acontece? Quando você vai olhar o mercado, principalmente de lâmpada LED, você tem N opções. Tanto desses N opções entre os modelos chamados de bulbo, né, entre os outros modelos também. E aí, entrou a seguinte dúvida. Qual é a melhor forma, o melhor modelo, a melhor empresa para se adquirir esses produtos, para se fazer as trocas, né, dentro da instalação? A partir do momento que a gente está falando aí de um conjunto grande de lâmpadas, né? É todo um prédio que vai ser trocado. Então, qual é o modelo que ficou mais favorável? Nesse contexto, utilizou-se do apoio multicritério à decisão, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e do método TOR. Claro, não o TOR do martelo, né? Mas sim o algoritmo híbrido de apoio multicritério à decisão para processos decisórios com alternativas discretas. Sim, o nome é um pouquinho grande, ele é só um acrônimo, né? O TOR, e eu vou falar um pouquinho mais dele agora. Então, basicamente, o que aborda um contexto de apoio multicritério à decisão, uma análise multicritério? Basicamente, eu tenho um conjunto de alternativas, que no meu contexto aqui vão ser as lâmpadas, né? E que eu vou avaliar dentro de um conjunto de critérios. Eu vou avaliar sobre custo, sobre tempo de utilização, é, não sei, algum fator que retorna de modo sustentável, qualidade da empresa, entre outros fatores, que podem ser influenciados na minha escolha, levando ao resultado mais favorável. Então, basicamente, os modelos presentes no apoio multicritério de decisão oriundo da pesquisa operacional, eles têm esse objetivo de dar uma estruturação das variáveis, de modo que eu consiga identificar qual critério vai influenciar mais na minha decisão, qual alternativa é mais influenciada por cada tipo de critério, e depois obter um resultado global indicando, olha, essa daqui é o meu modelo mais favorável. E aí, nós temos o método TOR, né? Ele é um método de apoio aos critérios de decisão, ele é um método híbrido. Ele foi a proposta da tese de doutorado do professor Gomes, né? O professor Carlos Francisco Simões Gomes, ele é até autor desse artigo também, né? E ele trata um algoritmo que permite a entrada simultânea de dados, ou seja, minhas preferências, né, os graus de importância entre os critérios, o que eu prefiro, A ou B, em mais de um tomador de decisão. Então, além dele ser um modelo tradicional para análise com um decisor só, ele também pode ser convertido para múltiplos decisores, facilitando a expressão de julgamento de escala de razão, intervalo ou ordinal. Ou seja, eu posso fazer meu input mediante três tipos de entrada. E aí, complementa também, né? Que o TOR é uma metodologia de ordenação, ou seja, eu não indico, ó, essa aqui é a mais favorável, somente, e sim indico uma ordem de prioridades, né, de importâncias, de preferências dentro daquela avaliação. Ou seja, eu ordeno de A, por exemplo, A, B, C, D. Então, A eu sei que é melhor que B, B é melhor que C, C é melhor que D. E aí eu gero uma ordenação entre as alternativas. Por que isso é importante? Dada a inviabilidade de eu comprar, adquirir a primeira, por que não observar a segunda? Que foi ali, depois dela, né, precedente a ela, no meu ranking de alternativas favoráveis, né? Uma coisa interessante também é que o Tolle tem um modelo, uma parte dele, né, que ele faz o TCA, Teoria dos Conjuntos Nebulosos, né, basicamente, que ele faz a avaliação dos critérios e ele identifica ali quais são os critérios que são redundantes ou podem ser removidos, né, e ainda assim manter a consistência da minha análise. Ou seja, eu removo a redundância entre os critérios, né, identifico isso e, caso necessário, faço a remoção. E bem como utiliza a quantificação da imprecisão por meio de um processo de decisão, AMD. Então, o Tolle
ele é um conjunto de etapas, né? Ele é um algoritmo, como o próprio nome já fala, né? E como todos os métodos da pesquisa operacional, a partir do que a PO ela não se restringe a um conjunto de equações, um conjunto não, ela não se restringe a uma equação, mas sim um conjunto de regras, né, algoritmos e equações, um processo axiomático, que leva depois nesse resultado final. Então, basicamente, a gente estrutura as alternativas e os critérios, ou seja, eu tenho o meu conjunto de alternativas e o meu conjunto de critérios, eu defino eles. Na sequência, eu tenho que determinar os pesos do critério, lembrando que os pesos, a soma dele tem que dar 100, né, ou 1 por 100%, isso varia. E eu tenho que distribuir entre o meu conjunto, que ele é de N, né? Depois eu estabeleço as limiares de indiferença e preferência, Q e P, ou seja, até quanto eu posso ter uma diferença entre duas alternativas e aquilo não influencia no meu processo, na minha preferência. Ou, melhor, a partir de P, a partir de quanto a diferença entre aquelas alternativas não faz a mínima diferença para mim. Então, elas vão sempre partir daquele determinado valor, as duas alternativas vão ter o grau máximo de preferência dentro do meu conjunto. Depois, determino os graus de discordância entre os critérios e também determino os graus de discordância entre as alternativas, até quando uma não concorda ali com a outra. E depois, eu levo nos 3 cenários de resultado. O cenário 1, cenário 2 e cenário 3. Qual que é o interessante? Quando a gente trabalha com o TOR, a gente tem 3 tipos de avaliação. Uma que vai determinar minha preferência estrita, ou seja, quem obteve o máximo de preferência em cima da outra. A minha preferência fraca, que é o quê? E os meus graus de indiferença. E aí, eles são tratados no modelo e gerando meu resultado global. O cenário 1, ele só considera somente a preferência estrita. Então, ele é um conjunto mais restrito. Somente aquelas que realmente são boas em relação às outras pontuam e levam ao meu resultado final. Beleza? Segundo, ele trabalha, o cenário 2, né? Ele trabalha considerando as preferências estritas e as preferências fracas. Então, quem tem uma preferência fraca em relação à outra alternativa também pontua, e o seu somatório, né, influencia ali e ele gera o meu resultado global. E por último, o cenário 3, além dele considerar a preferência estrita, a preferência fraca, ele também considera as indiferenças. Então, o somatório das 3 opções, né, de preferências ali, 3 possibilidades, levam ao meu resultado final. Então, esse aqui é o mais estrito, é o mais restrito. Esse aqui é o mais ou menos, o S2. E o S3 ele é um pouquinho mais relaxado, já considerando todos os tipos de interações entre as alternativas dentro de cada critério. E como eu falei, caso seja necessário também, ele viabiliza a aplicação do TCA, né? Apresentando ali a relação dos critérios que podem ser removidos ou que são redundantes, e caso eles não estejam mais na avaliação, não vão apresentar uma significativa mudança no meu contexto, né? E aí, o meu estudo de caso, como eu já falei, ele aborda, o estudo de caso do artigo, ele aborda uma avaliação de lâmpadas de LED, né, para fazer a troca lá no Senai CETIC, e ali ele considerou a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, né, a 1 sendo ali o bulbo, né, o modelo novo, aquele modelo tradicionalzinho, que eu até mostrei no início, PAR20, PAR30, a bulbo é 27 e a tubular LED 60 centímetros. Aquele modelo tubular, só que na versão LED. Então, as 5 alternativas, né, foram avaliadas dentro de 4 critérios. São ele, o custo unitário, facilidade de instalação, vida útil e tempo de garantia, né? Então, o custo unitário ali representando quanto cada modelo vai custar, né, seu preço. Opa. A facilidade de instalação representando o quão fácil é a instalação de cada modelo, para trocas e etc. A vida útil, quanto tempo em horas, ali o certificado de qualidade deles indicam, né? E o tempo de garantia, o quanto que o tempo que o consumidor ali pode fazer a troca, caso tenha algum problema, reclamação dentro de um dado período. Levando, então, na minha matriz de avaliação, onde aqui eu tenho o custo de cada lâmpada, a facilidade de instalação, né? Onde quanto menor, mais simples de instalar. Depois aqui, eu tenho a vida útil dela e também o tempo de garantia em meses. Lembrando que aqui eu tenho as minhas limiares de preferência,
Ou seja, a partir do momento que eu tenho R$ 20 aqui de custo entre as lâmpadas, ela já obtém o limite de preferência, né? Então, elas vão obter o grau máximo. Até 5, o grau mínimo ali. E assim também é feito para outros. Facilidade de instalação, o P é 2, o Q é 1. Vida útil, o P é 10.000 e o Q é 5.000. E o tempo de garantia, 12 meses para preferência e 6 meses para indiferença. Lembrando que aqui o peso de maior influência é o custo, com 40%, e os outros, facilidade de instalação, vida útil e tempo de garantia, cada um com 20%, lembrando aos 100% que eu disse no início. No determinado artigo, né, os dados foram processados dentro de um software que foi desenvolvido no Instituto Militar de Engenharia, no IME, só que hoje, esse artigo já tem um ano e pouquinho, mais ou menos, e hoje já tem uma versão mais atual. Então, nós temos o Tor Web. Quem tiver interesse pode acessar pelo URL ou pelo QR Code, e lá nós temos tanto a versão tradicional, que é essa, que foi utilizada no artigo, como a versão atual, lançada quase no meado do ano passado, que é o Tor 2, já apresentando uma evolução axiomática também no dado modelo. E aí nós chegamos ao ranking, né, das alternativas, primeiramente no cenário 1, claro, onde a Tubular apresentou como primeiro lugar, também junto com a Bulbo 27, as duas se apresentaram bem aqui, bem favoráveis, né, sendo precedida aí pela PAR e a Bulbo, não, desculpa, pela PR20 em segundo lugar, e a Bulbo e a PR30 em terceiro lugar. Eu coloquei aqui, eu não fiz um ranking até quinto lugar, que elas obtiveram a mesma pontuação, né. Já no cenário 2, é aquele cenário que já fica um pouquinho menos restrito, considerando também preferência e a preferência fraca, né? Preferência estrita e preferência fraca. Nós já temos aqui que a Tubular se manteve em primeiro lugar, sendo precedida aí pela Bulbo, né? Em segundo lugar. Terceiro lugar, a PR20. E quarto lugar, a Bulbo e a PR30. Então, elas se mantiveram aqui. E o terceiro cenário, né, considerando preferência estrita, preferência fraca e indiferença, a Tubular se manteve em primeiro lugar, sendo precedida pela Bulbo E27, depois a PAR20 em terceiro lugar, quarto lugar a Bulbo comum e por último a PR30 em quinto lugar. Então, uma coisa que é interessante dizer aqui é que, além de nós sabermos o que eu tenho que fazer, né? Isso é muito importante, ou seja, eu tenho o meu resultado aqui que foi mais favorável nos 3 tipos de cenário, ou seja, a tubular, ela se manteve como mais favorável. Eu também identifiquei aqui que a PR30, para o meu contexto, dadas as minhas preferências que foram implementadas no modelo, não são favoráveis, né? Então, tão importante saber o que eu tenho que fazer é saber também o que não deve ser feito, né? Então, para a conclusão aí, né, os trabalhos já aplicados no Tor, eles vêm apresentando, assim, uma grande variedade de aplicações, né, e sendo favoráveis a isso, podendo trabalhar com um grande conjunto de problemáticas ali, né, desde de escolha simples ali, por exemplo, o autor até fala aqui, ó, desde a escolha de equipamentos laser para uma clínica estética, até a identificação de hub ports na costa brasileira. Então, é um trabalho assim dado uma revisão, né, que já foi feita a revisão bibliográfica, apresentou N contextos e sendo favoráveis a todos os modelos, sempre nas problemáticas de coordenação, isso é muito importante. Então, concluindo aí, os resultados presentes na pesquisa foram apresentados e discutidos, né, com a gerência lá do Senai, que concordaram com a troca dos modelos existentes pela lâmpada ali indicada, né, como a mais favorável. Dessa forma, o estudo também realizado traz uma significativa contribuição, né, para a sociedade, a partir do momento que traz um modelo que ele é simples de utilizar quando eu tenho software e viabiliza essa replicabilidade em N tipos de contextos, apenas eu tenho que trazer os dados, né, ou seja, definir quem são minhas alternativas, definir quem são meus critérios e as limiares ali, índices de discordância ou concordância com a, né. Então, muito obrigado aí. Novamente, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Tor ou sobre a pesquisa, só acessar o URL aqui ou o QR Code. Lá nós temos discussões lá sobre o modelo. Aprende a utilizar o software também e ver como é que comporta a parte matemática, sim. E aí, qualquer dúvida, pode entrar em contato, aqui está meu e-mail. E muito obrigado pela oportunidade e até mais.